Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Lilene Rui, que é supervisora de inclusão do CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola. Seja muito bem-vinda aqui ao Alesp Conecta, Lilene. Obrigada. Lene, fala um pouco para a gente sobre a questão das cotas, em que situação que nós estamos hoje, em 2020, em relação a essa questão, e como é que está a situação para as pessoas aí que necessitam, pessoas com deficiência. Vamos lá. A lei de cotas, ela, no último 24/7, agora, ela completou 29 anos. Então, praticamente 3 décadas de existência da lei, né, 8.213. A lei é uma ação afirmativa, ela é ainda muito necessária para que as empresas, as pessoas, sejam conectadas ao mundo do trabalho. Na verdade, a legislação, ela foi pensada realmente para garantir o espaço da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, né? Sem essa legislação, certamente nós teríamos um caminho e uma jornada muito mais difícil. Mesmo que a gente tenha ainda algumas questões, alguns desafios, mas sim, né, a gente pode dizer que a lei ela é uma política e ela é ainda muito necessária para que as garantias mínimas do trabalhador, da pessoa com deficiência, sejam mantidas pelas empresas. Há dificuldades hoje para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas? Há algum tipo de resistência? Mudou-se muito de mentalidade, de mindset nas últimas décadas? Como é que está a situação? Sim, o ser humano evoluiu muito, né? Ainda bem, inclusive é por isso que a gente trabalha, né, com essa temática. Evolução? Temos sim, temos avanços, mas dizer que está tudo como deveria não está, né? Porque aí nós temos parte das empresas cumprindo a cota, cerca aí de talvez 50%, 50,62%, segundo dados aí do Ministério da Economia, dados referentes a 2018, né? Mas ainda tem muito desconhecimento, ainda tem muito despreparo. As pessoas ainda faltam uma questão que é básica, mas que é fundamental. É se relacionar com a pessoa com deficiência e, principalmente, entender a sua realidade. Se você pensar na sua vida pessoal, por exemplo, na escola, quantas pessoas você se relacionou, você conviveu, que eram pessoas com deficiência, no trabalho, no seu circuito, no seu ciclo de amizade. Quantas são essas pessoas com deficiência? Então, nós precisamos avançar muito ainda na questão do que a gente diz aqui na inclusão, que a gente precisa vencer o desafio, a barreira atitudinal, né? Muito mais do que barreira arquitetônica, que às vezes é a maior preocupação de um empregador quando vai receber a pessoa com deficiência. É saber se o espaço físico dele está adequado. Claro que isso é muito importante, isso também é garantia de lei, questão da acessibilidade, né, de recursos, de tecnologias assistivas. Toda essa jornada de 29 anos, ela passa por todas essas questões. Mas ainda hoje, ao longo aí dessas 3 décadas, a gente pode dizer que o maior desafio é a questão do estranhamento, de ter alguém, de ter uma pessoa que é completamente diferente de você, com necessidades diferentes, e esse estranhamento, né, de quem sou eu, de quem é aquela pessoa, isso muitas vezes ainda é questão até de preconceito, né? As pessoas com deficiência, elas ainda, muitas vezes, elas ficam em dois lugares, né? Aquele lugar do coitadinho, da incapacidade, ou aquele lugar do super-homem. Nossa, como ele é diferente, ele consegue. E eu diria que não é esse o caminho que as pessoas com deficiência querem, que elas buscam, Então, e que elas lutam há 30 anos. Lilene, então você está Sim, dizendo então que o deficiente não é colocado no lugar que ele deveria estar.
que é de uma pessoa comum, né, do dia a dia, cotidianamente, encarar como uma pessoa comum. Você acha que falta aí convivência com a diversidade na nossa sociedade para entender esse papel? Você acha que a educação é falha em relação a essa questão de entender a alteridade, de entender o outro, de escutar o outro? Nós temos falhas nesse sentido? Vamos falar que nós temos muitas oportunidades de melhorar? Muita oportunidade. Você tocou num ponto assim que é fundamental, a parte educacional. Com certeza a gente precisa de relacionamento, de entender quem é aquela pessoa. Sim, existe muito preconceito, sim, existe muita questão. O que eu estava comentando é que muitas vezes se duvida da potencialidade da pessoa com deficiência, do quanto ela é capaz de ser alfabetizada, do quanto ela é capaz de estudar como os demais. Porque o que acontece? A pessoa com deficiência, como você disse, ela é uma pessoa com todas as suas características, com suas limitações, e a deficiência, ela é mais uma das características daquela pessoa. Assim como eu sou branca, mulher, cabelos até aqui à altura dos ombros, são minhas características, né? E para a pessoa com deficiência é exatamente isso, é avançar nesse sentido de que na nossa frente tem uma pessoa. E o que a gente muitas vezes, quem não tem deficiência, né, muitas vezes também acaba cometendo assim alguns deslizes, é fazer as coisas sem perguntar para aquela pessoa, primeiro, se ela precisa de ajuda, porque as pessoas com deficiência, qual a maior luta, gente? É pela autonomia, é pelo ir e vir. A pessoa mora num lugar, trabalha no outro, então, transporte público, como todos nós, questão do acesso à educação. Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, a faculdade, a escola, está preparada para receber essa pessoa? Tem um software capaz de fazer essa leitura? É, por exemplo, um dos gaps do mundo da educação e principalmente da questões de recursos, de acessibilidade, né? A gente percebe ainda que, por mais que se passou esse período grande de 30 anos, ações ainda pontuais, por exemplo, na questão da acessibilidade para quem tem deficiência visual, baixa visão, é um ponto ainda muito importante, né? É um desafio para a criança ir para a escola, a criança que seja cega, por exemplo, ir para a escola está preparada para recebê-la? Tem uma tecnologia? Vamos falar, tem um computador à disposição dessa criança, por exemplo? No mundo adulto, quando ele vai para a universidade, é a mesma dificuldade aí, vamos dizer, é o mesmo desafio, né? Então, eu percebo sim que existem muitas oportunidades de se melhorar, de se avançar, só que para isso deve existir também vontade, né? Vontade política, vontade corporativa, porque muitas vezes, né, a gente, quando vai trabalhar com a inclusão no mundo de recrutamento e seleção, você se depara com oportunidades onde a empresa, o parceiro, né, ele está preparado ou pretende se preparar muitas vezes para receber deficiências leves, coisas que não vão afetar tanto a logística corporativa, né? Deficiências mínimas, mais leves, mais fáceis, onde não tem que se investir tanto na questão da acessibilidade, né? Então, por isso que se também você olha lá para os números, né? Nós temos aí 48% de pessoas empregadas, né? Sejam elas pessoas com deficiência, e se você olha para o mercado formal de trabalho, isso representa talvez aí 1%. Então, é muito tímida ainda essa contratação, esse investimento em trazer pessoas que são diferentes, né? E eu penso, né, quem trabalha com inclusão também, né, possivelmente pensa isso, é negligenciar, inclusive, um público consumidor. Essas pessoas consomem também, e muito, né? Por Lilene, trás dessa pessoa, sim,
Lilene, a hora que fala em público consumidor, né, algumas coisas costumam mudar, né? A hora que se pressiona por esse lado, a hora que usa-se esse argumento, né, de que o deficiente consome, ele consome determinados produtos, ele tem poder aquisitivo tal, né? Talvez muitas pessoas vão entender por esse lado, tal. Mas imagino eu que como você trabalha com recrutamento do CAA, né? Que é um centro aí difundido por todo o Brasil, imagino eu que você deve enfrentar muitos problemas e muitos equívocos em relação à visão do empregador em relação ao empregado, né? Eles devem chegar até vocês com uma visão, e aí vocês têm que explicar algumas coisas e muitas vezes situar o empregador em relação ao papel da pessoa com deficiência, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Queria que você dissesse aí quais são os. Você já falou alguns, mas eu queria que você falasse mais dos equívocos mais comuns em relação do empregador em relação ao empregado. E outra questão também é em relação a pessoa com deficiência ocupar a base da pirâmide e não o topo, né? Isso é uma coisa que acontece com questão racial, com questão LGBTQIA+, acontece com vocês, mulheres, muitas vezes, né? Vocês estão ali muito na base e muitas vezes, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão em relação ao deficiente, essas duas questões que eu coloquei para você. Primeiro, a evolução na carreira, e segundo, primeiro, falar sobre os equívocos que são cometidos pelos empregadores. Vamos lá. Isso é terreno para muito assunto, né? A gente brinca lá no CIE que a gente evangeliza. Somos todos pastores, né? Guardadas aí as questões religiosas, não estou entrando nesse mérito, mas sempre que vem um novo parceiro, a gente começa pelo começo, que a gente brinca. É a evangelização, é a sensibilização, é fazer com que aquela pessoa entenda um pouco qual que é o discurso da inclusão, como são as pessoas com deficiência. Você citou aí basicamente todos os pilares de um programa de diversidade, né? O CIE, então, a lei de cotas tem 29 anos. O CIE trabalha há 20 anos com a inclusão bem específica e bem focada na inclusão da pessoa com deficiência. Nesses últimos anos, nos abrimos mais para demais pilares, étnico, racial, mulheres, gerações, né? E nesses 20 anos nós já tá faltando o LGBTQIA+ aí. Tem, né? Também, eu só não falei falaram dele. Tem, todos os pilares, tá? Obrigada. E ao longo desse período aí de 20 anos, nós já impactamos mais de 40 mil pessoas. Então, é uma turma grande, é bastante gente, principalmente através de programa de estágio, de aprendizagem, e também vagas CLTs, né, os efetivos da vida. O que a gente entende, né, dentro do CIE também, né, e até conversando, por exemplo, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Estado de São Paulo, que é uma percursora, ela faz aí 15 anos, então, dentre todos os estados, São Paulo sai na frente com algumas atitudes pró-inclusão da pessoa com deficiência, né? Então, nesse sentido, a gente imagina que começar do começo é muito mais fácil. O que é começar do começo? A gente entende que começando com um programa de estágio, de aprendizagem, seja para a pessoa com deficiência, seja para pretos e pardos, seja para a comunidade LGBTQIA+, a empresa, o parceiro, ele tem a possibilidade de iniciar, de aprender junto com esse estagiário, né? Porque o contrato de estágio, ele tem uma previsão legal, enfim, tem todas as questões que nos facilitam a vida. Mas quando você coloca, agora, é o programa de entrada, é a porta de entrada. O que você me coloca é aqui, como que é essa evolução na carreira dentro desta pessoa? Com certeza é ainda uma barreira muito grande. A pessoa com deficiência... Por quê? Lilene, desculpa te interromper. Porque você mesmo citou que a pessoa com deficiência, muitas vezes,
é vista como coitadinha ali dentro, né, da sociedade. Isso acaba se refletindo na empresa também, como se aquela pessoa não tivesse, por ela ter alguma deficiência motora, visual, enfim, outros tipos de deficiência, como se ela não tivesse capacidade, né, como se ela não tivesse intelecto para ascender a uma posição mais elevada dentro da empresa. Né? Olha só, você tem. É exatamente isso. E, infelizmente, eu digo a você, infelizmente, que eu já dei a resposta, vou ser repetitiva, mas é o que a sociedade, infelizmente, ainda nos apresenta. É aquela palavrinha feia lá, é o preconceito. É não acreditar que aquela pessoa com deficiência pode chegar aonde ela quiser chegar. É com ela. O limite não está em mim que estou indicando para uma vaga, não está em mim que sou a empregadora. Não sou eu que vou. Porque o que é muito comum? Você olha para a pessoa com deficiência, se ela for cadeirante, por exemplo, você sabe o que ela não pode fazer. Mas e o que ela pode fazer? Alguém perguntou para ela, alguém oportunizou dentro da carreira dela? Então, existe ainda esse espaço de conquista, né? Porque, além de entrar, a pessoa tem que permanecer e ela tem que ter a oportunidade de se promover dentro do mercado de trabalho, ascender dentro do mundo do trabalho, né? E essa é uma luta, assim, vamos dizer, tem uma data aí, que é uma data de 30 anos, né? E que ainda as empresas, muitas vezes que têm culturas de outros países, elas já têm um pouco mais de, vamos dizer, jornada, tem um pouco mais de janela mesmo para contar, e esses espaços, eles, teoricamente, eles estão mais fáceis e mais garantidos dentro das multinacionais. Você vê que isso é uma conquista, porque muitas vezes veio para o Brasil e aqui a gente replica o que acontece lá fora, né? Mas quando você pega empresas que são nacionais, você não tem a cultura lá de fora que influencia. Então, é aqui, é como nós brasileiros nos relacionamos na sociedade, né? E como que é? Lilene, É ainda cheio de preconceitos, sim? Lilene, muitas vezes o mercado exige, o cliente daquela empresa exige que aquela empresa tenha uma política de diversidade, que tenha Diversidade. cotas para pessoas com deficiência, né? E a partir disso, essa empresa começa, muitas vezes, a buscar pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Eu não sei se você me entendeu. Falhou? Não. Deu para Não, você tá entender? ok, Eu vi que tá deu ok. uma. Ah, tá Não, bom. Desculpa. segue o barco. É, e aí, muitas vezes, a empresa, por ter uma exigência dos clientes, né? Qual que é a sua política em relação a pessoas com deficiência? Qual que é a sua política com relação a pessoas com diversidade dentro da empresa? E aí, muitas vezes, o cliente só vai contratar aquela empresa se ela tiver boas práticas aí para o mercado. Muitas vezes, a empresa se vê obrigada a buscar essa questão no mercado e muitas vezes vai começar a fazer aquilo como marketing. Mas aí, aos poucos, a mentalidade dessa empresa vai mudando em relação a essa questão. Me corrija se eu estiver errado, é isso que você sente no mercado de uma maneira geral? Ou isso acontece de uma forma diferente do que eu estou falando? Infelizmente, eu não posso te corrigir. Eu tenho que ser voz contigo, né? Tenho que aumentar o coro aí contigo. Por isso que se diz que a lei de cotas ela é extremamente necessária. Sim, a empresa muitas vezes começa, inclusive, a contratar pessoas com deficiência, a pensar nos minorizados, porque recebe uma cartinha de algum órgão fiscalizador, por exemplo, e tem que contratar, e disso passa a fazer uma realidade, né? E muitas vezes, o que a gente percebe? Que as empresas, elas acabam, muitas vezes, a empresa que entende isso como um valor, né? Principalmente que a gente falou até da questão do valor monetário, ela passa a colocar a diversidade
como uma política maior dentro da sua companhia. E não é só uma política de entrada, é uma política que vai falar, inclusive, dos negócios, dos rumos dos negócios e da questão do consumidor, que esse público está aí para consumir. Então, tudo bem começar pela questão do cumprimento da cota, vale, a gente acha que vale, porque o importante, o que que é? Somos, né, somos não porque não faço parte, mas, enfim, são 45 milhões de brasileiros que se declaram com algum tipo de deficiência. Então, se a gente tem espaço dentro do mundo do trabalho para essas pessoas, tudo bem começar pela questão do cumprimento da cota. Agora, o que não dá é para a gente ficar sempre nesse discurso, sempre no primeiro degrau, sempre no primeiro degrau. A ideia, né, realmente, é que a gente possa avançar com isso, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês e até relacionado ao mundo agora, né? Esse novo anormal aí, a pandemia, né? A pandemia, ela deu uma grande afastada no número de vagas, no número de realmente de parceiros procurando para a gente falar de inclusão e de diversidade, tá? Quem que não se afastou? Aquela empresa que realmente já tem um programa instituído, já tem o valor da diversidade instituído, já tem pessoas lá dentro rodando, acontecendo e mostrando que é importante sim ter alguém que pensa diferente, sai daquele estereótipo, né? Aquilo que você fala, homem branco da faculdade XYZ, que venha uma pessoa diferente, que através da sua cadeira de rodas fale da mobilidade do estado, da cidade, que fale das dificuldades que ele tem para chegar no trabalho, que fale, olha, gostaria de comprar esse produto, mas ele não existe, enfim, que traga um olhar diferente. Então, essas pessoas, elas mantiveram suas oportunidades de vagas e continuam abrindo portas para a inclusão. Agora, a empresa, o parceiro que está iniciando nessa jornada, a gente percebe que ele deu aquela freada, assim, olhando para cá, olhando para lá, e então, vale a pena incluir? Vale a pena eu participar da diversidade? E eu respondo com todas as letras, vale e vale muito. A gente tem que se deixar abraçar por aquilo que é diferente, a gente tem que deixar alguém que pensa diferente, alguém que escreve diferente, alguém que vê diferente da gente, né? Como eu sempre gosto de falar, o cego, ele vê com o coração. Então, vamos escutar o que ele tem para dizer? Quando ele fala coisas interessantes. Então, vamos escutar. Então, nesse sentido, a gente percebe que a empresa que está iniciando a jornada, ela deu uma freada. Mas o nosso papel, participando de fóruns, reuniões, discussões, é falar, olha, vale a pena. Vem que tem muita gente querendo ingressar, querendo uma oportunidade de mostrar que pode, querendo se empoderar, que é a palavra aí da moda, do momento. Tá certo. Eu queria entender, né, quais são aí as principais portas de entrada para a pessoa com deficiência hoje no mercado brasileiro, especificamente aqui em São Paulo, que é onde, na capital, né, onde nós estamos. Você diz tipos de empresas, oportunidades, o que Oportunidades. O que exatamente? Oportunidades mais comuns, né, para a pessoa com deficiência. Hoje a gente tem um leque de oportunidades grande para a pessoa com deficiência. Isso aumentou muito nos últimos anos. Quais são aí as principais oportunidades para essas pessoas? Onde que elas são colocadas no mercado de trabalho? Onde que há vagas para pessoas com deficiência? Vamos lá. São Paulo é uma cidade de serviço, né? A gente não pode tirar isso de mente, né? Então, as grandes portas de entrada, a grande porta de vaga, de oportunidade de trabalho, são empresas de serviço, né? Principalmente do ramo alimentício, tem muita oportunidade. Empresas no segmento de tecnologia, também tem bastante oportunidade. E na pandemia, a gente percebe, inclusive, uma fala das empresas que a questão da acessibilidade, ela está muito mais fácil, porque hoje, teoricamente, todo mundo está trabalhando no home office, né? Então,
existe aí essa oportunidade, ela tem que ser agora, nesse momento, porque depois no retorno para o trabalho presencial, essa pessoa precisa também retornar para a empresa, né? A gente tem, então, também muitos escritórios, a parte administrativa também emprega bastante, e a gente não pode esquecer de um setor que tem lá algumas questões, muitas vezes passando aí por até desconhecimento, muitas vezes até preconceito, né? As empresas de teleatendimento são portas que se abrem muitas vezes para as pessoas com deficiência, né? E todas essas vagas, quando eu comento, como você disse lá em uma das etapas aqui da conversa, né? Muitas vezes são vagas para quem está iniciando na carreira, tá? Para quem está começando no mundo do trabalho, para quem está querendo, ou muitas vezes retornando, né? Voltando reabilitado aí do INSS. Então, são oportunidades para quem inicia mesmo na carreira profissional, tá? Sem contar o que a gente no CIE faz, que são as oportunidades iniciantes mesmo, é o estagiário que está estudando, é o aprendiz que tem a partir de 14 anos e pode ingressar, né, como aprendiz. Uma questão que é interessante para estagiário e para aprendiz, quando é pessoa com deficiência, no aprendiz não existe limite de idade, então, o que é diferente para quem não tem deficiência, né? Então, muitas vezes, as pessoas que têm a deficiência intelectual, elas são colocadas nessas oportunidades de aprendiz, por exemplo, porque muitas vezes é uma atividade operacional, rotineira, de atividades que muitas vezes se repetem, e isso muitas vezes combina com o perfil de uma pessoa que tem aí a deficiência intelectual. Então, assim, o espaço de trabalho combina perfeitamente com as atividades, com o perfil que aquela pessoa pode realizar naquele momento, né? Então, quando a gente coloca um aprendiz numa faixa etária maior, tem sempre essa questão, né? Passa por essa questão aí de que atividade ele vai fazer e quanto isso está relacionado também com a deficiência dele. E, de novo, não sou eu que vou dizer o limite que ele pode. Quem vai dizer onde ele vai chegar, se ele vai ser presidente daquela empresa, é ele mesmo, né? Tá certo. Okay. Lelene, deixa o site do CIEE para a gente, nós estamos quase terminando o programa, deixa o site do CIEE para a gente, para o pessoal que queira saber mais informações sobre vagas para pessoas com deficiência. É bem fácil, tá? É o www.ciee.org.br. O org é de organização. Dentro do CIEE, nós somos o Inclui. O Inclui trabalha com diversidade e inclusão. É um símbolo, tem uma mãozinha com flores coloridas, então é bem fácil de encontrar a gente lá no portal, no site. Helene, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Por favor, nós aqui agradecemos. Falar da pessoa com deficiência, falar de pessoas que nos abraçam, nos acolhem, nos ensinam todos os dias com as suas limitações. Eu digo que eu fui abençoada nesses últimos tempos, porque você se reinventa todo dia. E a gente comete falhas, comete erros todos os dias. Então, não tenha medo de errar, né? Deixa a inclusão, deixa a diversidade te abraçar, que vale muito a pena. Ok? Pois é, igual você falou, falar de pessoas com deficiência, falar de 45 milhões de brasileiros. Muito obrigado pela sua participação. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp. Nosso canal no YouTube é só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.